é espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer novamente. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: então como é que pode isso acontecer? Nós vemos nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus um homem ansioso por querer entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e vemos um Cristo disposto, disponível a fazê-lo entrar nesse reino. Então é mais do que um rito, é mais do que um momento em um lugar como esse ou em outro lugar qualquer, é mais do que qualquer coisa humana que podemos fazer. Essa relação que existe aqui acontecendo nessa noite. Nós estamos em um ambiente espiritual, adorando a Jesus Cristo, que é o único digno de toda a nossa adoração. E Ele morreu pelos nossos pecados, Ele sendo justo por nós injustos, Ele sendo perfeito por nós pecadores, porque Ele veio para restaurar o que havia se perdido. Lá em Lucas capítulo 18 ou 19, versículo 10, deixa eu só, vamos ler, não importa isso. Espera que eu já... É Lucas 19, na conversa dele com Zaqueu, está escrito essa verdade espiritual. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Algumas pessoas falam, leem, interpretam e dizem que nesse versículo, que Jesus Cristo veio buscar e salvar a quem havia se perdido, ou aquilo a quem estava perdido, mas não é. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, porque dentro do projeto de Deus, aquele desde a eternidade, é de que o homem pudesse representá-lo aqui nessa terra. Lá no jardim, lá no Éden, ele planta um jardim, e no jardim ele planta o homem, ele planta o casal, para que a terra pudesse ser uma extensão do reino dos céus. Tanto é assim que quando João, ele é arrebatado ao céu, o apóstolo João, e ele é levado até ao reino dos céus, diz a palavra de Deus, que ele vê toda uma simetria, ele vê todo um paralelismo, ele vê toda uma dimensão de igualdade aqui na terra com tudo que tinha lá no céu. A única diferença é que lá no céu era tudo extremamente maior, extremamente melhor. Ele vê ruas, só que as ruas do céu eram ruas de ouro. Ele vê árvores, só que as árvores do céu eram árvores esplendorosas e árvores gloriosas. Ele vê portais e portões, só que os portais e os portões do céu eram de pérola, eram coisas preciosíssimas. O apóstolo João, ele vê rios, ele diz que os rios que existem lá no céu são como cristais, então, ou seja, ele não ficou me fugiu a palavra, ele não ficou como alguém que desconhecesse o que ele estava vendo, mas ele ficou surpreso com aquilo que ele via, porque não era desconhecido para ele, só era muito melhor e muito maior,
muito mais lindo, muito mais glorioso. Então a terra, ela é uma espécie de extensão do reino dos céus, e o homem na terra é o representante de Deus nessa terra, porque ele tem dito: façamos agora o homem, e será como a nossa imagem e como a nossa semelhança. Esse é o projeto de Deus, não mudou. Deus continua restaurando vidas, transformando vidas, e continua fazendo com que elas então agora, depois de se encontrarem com Cristo, elas possam governar nessa terra e não serem governadas pelo pecado, pela influência do homem caído que quer conduzir a sua vida e conduzir a história da humanidade pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio conhecimento, não levando em conta a direção, não levando em conta a palavra, não levando em conta a instrução de Deus, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o primeiro casal que foi plantado lá no Jardim do Éden. Quando eles então resolvem não ouvir a direção de Deus, o desgoverno entra na vida deles, o desgoverno entra na família deles, o desgoverno entra na casa deles, e o pecado assim é espalhado para toda a humanidade, e o homem agora então vive segundo o seu próprio conceito, segundo suas próprias ideias, segundo seus próprios valores, caído no pecado. E Deus vem então e Ele traz o Cristo Jesus, aleluia. Ele envia o Cristo Jesus para restaurar a comunhão do homem caído, do homem pecador com Deus, e poder ter seus pecados perdoados e a sua vida transformada. Então é mais do que estar aqui, é mais do que cantar, é mais do que dançar, é mais do que ouvir e falar sobre as coisas espirituais. É uma verdade gloriosa e maravilhosa de que o reino dos céus está entre nós, aleluia, e que um dia de muita glória Jesus virá para buscar o seu povo aqui nessa terra, e aqueles que estão caminhando segundo a palavra dele, aqueles que se arrependeram e que colocam a palavra dele em primeiro lugar nas suas vidas, e então eles experimentarão da parte de Deus o novo nascimento. Então o novo nascimento é o resultado que acontece na vida de alguém que se encontra com Cristo, e se encontrando com Cristo se arrepende dos seus pecados, se arrepende por ser um pecador, por viver egoisticamente, por viver querendo fazer com que o seu nome fique conhecido, com que a sua história fique conhecido, querendo viver para si mesmo. Então quando o homem ele se encontra e reconhece que é pecador, então ele recebe de Deus o perdão, e recebe de Deus o acolhimento, e é aceito de volta no reino de Deus, e então agora ele passa a ser governado pelo Espírito de Deus, ele nasce de novo. É isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, estou dizendo de um útero espiritual que é gerado na vida daqueles que se encontram com Jesus Cristo. Então, como é maravilhoso a gente ver pessoas se arrependendo dos seus pecados, como é maravilhoso a gente ver pessoas se entregando para Jesus Cristo, como é maravilhoso a gente ver pessoas prosseguindo dessa mesma maneira até o fim das suas vidas aqui na terra. Como é maravilhoso nós podemos, em um dia de entrega de uma alma para Cristo, e a gente como oficiante do reino, como pastor, a gente consagra uma criança no altar que nasceu, e a gente consagra alguém que morreu, alguém que partiu da terra para a glória. E como é maravilhoso quando você pode então fazer considerações em um velório, em um sepultamento da vida de uma pessoa, quando você pode dizer: olha,
verdadeiramente essa pessoa, ela nasceu de novo, ela deu sinais, ela deu atitudes, ela deu comportamentos, a vida dela foi restaurada, a casa dela foi transformada, a família dela foi transformada. Como é maravilhoso você poder fazer isso diante de um corpo, de um servo de Cristo que deitou no Senhor e que um dia ele vai escutar a trombeta soar e ele vai levantar do túmulo conforme disse Jesus. E a palavra de Deus nos ensina em João capítulo 16, versículo 16, está escrito que aquele que se arrepende, aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que volta-se para Deus através de Jesus, está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, aquele que crê em mim seja batizado. Quem não crê em mim já está condenado. Então existe um ato posterior ao arrependimento, um ato posterior a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o batismo. Também é uma instrução que Jesus Cristo deu àqueles que começaram a seguir. Ele diz lá em Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a gente percebe que serve o batismo para o salvo, e o batismo não está para salvar. O batismo serve para quem foi salvo por Cristo, para quem se arrependeu. Quem se arrependeu e foi salvo por Cristo tem um testemunho novo de vida, pode testemunhar como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, como era a sua vida antes de seguir os ensinamentos de Cristo e como é agora. Por isso que é muito mais do que sair das nossas casas e vir para um lugar como esse. É mais do que isso, também inclui isso, mas é andar em novidade de vida, é ter um novo testemunho de vida, é aquele marido que é restaurado a sua esposa e vai sendo transformado de glória em glória, é aquela esposa que é restaurada ao seu marido e que vai caminhando de glória em glória, é aquele filho que é restaurado e que é devolvido à sua família, à sua casa e que caminha de glória em glória. É mais do que uma mudança de crença, uma mudança de crer como que se cria antes um tipo de fé e agora eu sou um evangélico, agora eu vou numa igreja YX. Não, é mais do que isso, é um novo nascimento que é acompanhado por uma nova atitude de vida, um novo comportamento de vida, e nenhum de nós conseguiremos no nível que só Jesus consegue ter essa transformação, porque para isso ele morreu na cruz do Calvário. Algumas coisas na nossa vida estão desajustadas em níveis sociais, algumas coisas na nossa vida estão desajustadas em níveis emocionais, é verdade, e uma ajuda humana pode colaborar, sim, mas a transformação no nível que nós necessitamos só nascendo de novo. É só alguém que quem conhece essa pessoa pode olhar e dizer, meu, não é mais aquela pessoa. Alguma coisa sobrenatural aconteceu na vida dessa pessoa. E é o que Jesus tem para todos nós que estamos aqui neste lugar e aqui nessa noite. Aleluia. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, a palavra de Deus nos diz, versículo 4, Romanos 6, 4, que as águas do batismo, que estão aqui naquele batistério ali, está escrito assim, Romanos capítulo 6, versículo, vamos ler do 1 até o 4 que fica melhor. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novo nascimento, andar em novidade de vida. Aleluia. Então, o que nós podemos ver de forma natural aqui é um batistério. Você pode, junto comigo, ver aqui de forma natural. É um recipiente com água. O que nós podemos ver aqui, essa estrutura aqui feita para acomodar as pessoas que serão batizadas, é o que a gente pode ver. Mas segundo a Bíblia, em Romanos capítulo 6, aqui está um túmulo. E é esses amados irmãos, ao entrarem nessas águas, segundo Romanos capítulo 6, depois de terem tido uma experiência de novo nascimento, de terem um encontro com Jesus, de poderem estar andando em uma novidade de vida, e é lindo ver isso acontecendo, né? É muito maravilhoso ver isso acontecendo. Eu falei a semana passada, estávamos aí na cantina, acho que era o eu, estava do meu lado, e o irmão Fábio, meu irmão Fábio assim, estava ali, ficou perto de mim, deu uma olhada assim, falei, Deus, que coisa gloriosa, a luz de Cristo está no rosto desse irmão. Isso é muito maravilhoso quando você vê alguém que chega, como entra, né? Ele deve ter o testemunho dele, casal, família, deve ter um testemunho muito maravilhoso, e como é gostoso você ver assim que já tem algo evidente. É assim também na vida de todos esses irmãos, o Marquinho, a esposa do Fábio, a dona Marta. Então é muito glorioso poder fazer isso. O que nós estamos vendo ali é um túmulo, segundo o que a palavra de Deus fala. Aliás, do ponto de vista espiritual, é um túmulo que está ali. Vocês serão sepultados com Cristo Jesus no pecado, porque Ele levou o pecado sobre si, e vão ressuscitar para continuar na nova vida. Aleluia. Então você que está aqui nessa noite,